Olá, estamos começando mais um episódio do Diálogos Brasilcom 2026, o programa Vozes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu sou Fabiola Meira, membro da diretoria do Brasilcom, e hoje conduzo esse episódio com muito prazer ao lado do professor Guilherme e do professor Fernando. O Vozes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é um projeto do Instituto Brasileiro de Política e Direitos do Consumidor, o Brasilcom, criado para promover o diálogo qualificado entre as autoridades públicas, integrantes do SNDC, academia, sociedade civil. Ele foi estruturado com mais ou menos 20 episódios ao longo do ano. O objetivo é dar visibilidade institucional às diferentes vozes que compõem o sistema nacional, promovendo uma reflexão crítica sobre governança, harmonização regulatória, políticas públicas e os principais desafios contemporâneos no direito do consumidor. A proposta aqui não é encerrar debates, mas fomentar discussões qualificadas e permanentes, conectando teoria, prática e gestão. O programa é transmitido pelo canal oficial do Brasilcom no YouTube e permanece disponível nas plataformas digitais para acesso posterior. Como eu coloquei aqui, vamos contar com o professor Guilherme Magalhães Martins, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, professor associado de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, diretor do Instituto Brasilcom. E o professor Fernando Rodrigues Martins, ex-presidente do Brasilcom, procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, membro do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça para o Tratamento do Superendividamento, doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo. Então, agradeço imensamente, passo a palavra aí para as apresentações iniciais, para as saudações iniciais, e aí eu volto com algumas perguntas para vocês. Bem, feliz de estar nesse podcast. É importante nós manifestarmos aqui, inclusive trazendo experiência, trazendo as técnicas de trabalho e também muita doutrina, muita aquilo que a gente trabalha no dia a dia. Relembrando que o Brasilcom é um instituto formalmente político e acadêmico, né, na luta intransigente dos direitos do consumidor. E esse intransigente, hoje nós vamos narrar como é que ele é nesse podcast, né? E é uma honra, professora Fabiola, estar com Vossa Senhoria e com o querido amigo Guilherme, do qual eu nutro uma irmandade, tanto institucional pelo Ministério Público, tanto institucional pela academia, porque ele também é professor de uma federal, e tanto especialmente pelo Brasilcom. Nós temos união de propósitos fantásticas no que respeita à defesa do consumidor no país. E ele é um grande líder, então me sinto aqui bem em casa com vocês dois e com a equipe do Brasilcom. Uma alegria estar aqui. Gostaria de saudar a todos que nos ouvem, saudar a doutora Fabiola Meira, aqui, que conduz esta bela iniciativa, Vozes do CSNDC, saudar o professor Fernando Rodrigues Martins, que foi meu presidente do Brasilcom, né, no caso. Eu fui seu vice-presidente na época, na gestão de 2020 a 2024, e, enfim, temos muito a falar, temos muito a acrescentar. O Brasilcom é um órgão combativo, com participação nos tribunais superiores. Eu destacaria a DIN dos bancos. Enfim, se não fosse o trabalho de institutos como o Brasilcom, certamente estaríamos muito pior. Foi uma verdadeira vitória à cidadania. Enfim, a aplicação do CDC aos bancos, dentre outras situações que nós vivemos agora. Eu destacaria também, essa semana foram editados dois decretos, um sobre violência digital contra as mulheres, outro regulamentando o Marco Civil da Internet, seguindo as mesmas diretrizes dos temas de repercussão geral, nos quais o Brasilcom também participou como amigo escúria, e inclusive eu representei o Brasilcom na audiência pública do STF, em março de 2023, no sentido da inconstitucionalidade do Marco Civil, que foi seguido pelo STF, inconstitucionalidade parcial e progressiva. E é interessante que o decreto segue a mesma linha da decisão do STF.
Então, vamos ao diálogo. Vamos. Obrigada, professor Fernando. Obrigada, professor Guilherme. Então, hoje o nosso episódio ele é o Ministério Público e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Alinhamento institucional e tutela coletiva. E aí, eu já pergunto, então, para o professor Fernando. Professor, como o Ministério Público ele pode contribuir, né? Diante de tantas divergências, a gente sabe que existem divergências entre os órgãos, existem divergências entre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, entre o próprio Ministério Público. Então, como o senhor enxerga, como os membros do Ministério Público podem, então, contribuir para maior harmonização, para diminuir essas discrepâncias, essas divergências, muitas vezes interpretacionais, dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, sem, obviamente, que a gente comprometa a autonomia institucional dos diferentes órgãos, a autonomia do Ministério Público? Bem, excelente pergunta. Eu destaco duas visualizações. A primeira no âmbito do direito administrativo. Os administrativistas e os fiscalistas chamam o Ministério Público de órgão de controle e não órgão de fazer justiça, porque ele tem uma atividade constitucionalmente ligada à persecução. Então, essa é a visualização que parte da doutrina tem. Nós tivemos aí a aprovação da Lei 13.655, que trouxe mais 10 artigos para a LINDB, e essa legislação ela tem um valor muito grande justamente porque atua com as ideias consequencialistas e, ao mesmo tempo, coloca o Ministério Público como órgão de controle. Né? Mas nós temos uma segunda visão do Ministério Público, que é do Ministério Público do lado constitucional. E esse Ministério Público que eu entrei, professor Fabiola, eu sou da Constituição de 88, eu sou raiz da Constituição de 88. Hoje os alunos são outros, com outros valores. Né? Eu cheguei a correr de polícia na época da ditadura. Então, em épocas assim, o que nós podemos lembrar? Que o Ministério Público ele foi eleito como a principal instituição da Constituição Federal, por incrível que pareça. Foi ele que recebeu um acervo maior de funções essas que ele não tinha antigamente. E isso se destaca por conta de uma questão interessantíssima, histórica, que foram as associações representativas de promotores e procuradores no Brasil, que estiveram à frente de uma famosa lei, a Lei 4081, que é uma lei complementar que trouxe o Ministério Público na organização de diversos temas que não eram mais as ações penais. Temas envolvendo tutelas coletivas, meio ambiente, consumidor, isso em 81, antes da Constituição de 88. Quando a Constituição de 88 ela foi promulgada, ela veio com esse mesmo ideário dessa Lei 4081. O Ministério Público, então, ele tem esses lados, né, essas formas de visualização. Quem atua muito no campo, então, de contas, gestão fiscal, essas coisas todas, tem uma pegada do Ministério Público mais, evidentemente, fiscalista, como eu disse, consequencialista e voltada a órgão de controle. Mas, de outro lado, nós temos inúmeras novos tipos e modelos de promotorias ligados a temas humanitários, como violência doméstica, como acolhimento de pessoas em situação de rua, e foi isso que aconteceu dentro da defesa do consumidor. O Ministério Público vestiu uma camisa, vestiu a Constituição Federal para a defesa do consumidor e logo se abrigou dentro do Sistema Nacional que foi criado pelo Ministério da Justiça. Né? Efetivamente, nós temos que perceber que as funções são diferenciadas. Uma função do Ministério Público é totalmente diferente da Defensoria Pública, se assemelha a alguma coisa, mas que é diferente dos PROCONs. E só lembrando que essas funções do Ministério Público elas estão ligadas a ajuizamento de ações civis públicas, emissão de recomendações e daí em diante. Né? Então, o que nós buscamos através do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, quando falamos em harmonização, é não sobrepor o Ministério Público nas suas funções ao sistema. Entretanto, sempre alerta. Alerta de que forma? Quando o sistema não está funcionando de forma adequada na tutela do consumidor. E isso acontece por vezes, né? Por quê? Porque o sistema, sobre ele tem uma hierarquia governamental, ele tem o Ministério da Justiça, entre outras situações, o que o Ministério Público e nem a Defensoria Pública tem. Então, é preciso dizer isso. Os PROCONs também se limitam muito ao campo político, já o Ministério Público não. Então, basicamente, seria isso. Mas buscamos sempre a harmonização, participando
do Sistema Nacional, e não só do Sistema Nacional, como entidades como essa aqui, né, o Brasilcom, o IDEC, e daí em diante, o que é muito relevante para todos nós. Eu Professor gostaria, Guilherme. gostaria de lembrar também o nosso Código de Defesa do Consumidor, o artigo 4º, inciso 3, que prevê como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo a harmonização dos participantes da relação de consumo, entre os quais o Ministério Público. Historicamente, o maior legitimado na tutela coletiva que atua em termos de maior volume é o Ministério Público. A Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347/85, veio num bom período para o Ministério Público, veio logo antes da Constituição de 88, e, claro, vieram depois outros legitimados, enfim, veio a Defensoria Pública, também é importante em certos casos, quando lidamos com o poder econômico, é importante, às vezes, uma legitimação conjunta, enfim, não desmerecendo. Mas, assim, o Ministério Público tem algo, além de ter o controle da sociedade, como bem disse o professor Fernando, pelo fato de ter um conselho nacional, tem uma grande capilaridade, tem uma capilaridade nacional, eu diria. Está presente em todos os municípios do Brasil, o que é muito importante. Nem todos os órgãos de controle estarão presentes em todos os municípios do Brasil. E o Ministério Público terá essa grande capilaridade. E isso realmente é um grande facilitador da defesa do consumidor, onde ninguém chega, mas nas menores comarcas, nos lugares onde só se chega às vezes de barco, às vezes no norte do país, até o sul do país, do Oiapoque ao Chuí, enfim, haverá uma promotoria do consumidor. E esse é um grande facilitador. Agora, a tendência é sempre ao diálogo, né? Não ao confronto. Acho que entre os diversos integrantes do sistema, a ideia não é a confrontação. Enfim, claro, dependendo da época que vivemos, dependendo do governo, enfim, a relação, às vezes, do sistema é mais tranquila, menos pacífica. Enfim, mas, enfim, a tendência é sempre a harmonização e diálogo e boa convivência. Obrigada, professor Guilherme. Nessa linha do que o senhor colocou de harmonização, eu ia colocar na próxima pergunta que o senhor já acabou também trazendo um pouco disso, e aí ouvi um pouco o professor Fernando, que a ideia é não ter o conflito, né? Porque acho que o denominador comum ali, o que todo mundo acredita e espera no final, na ponta, é a defesa do consumidor. Mas diante de eventual excesso ali de fragmentação interpretativa, que a gente sabe que muitas vezes essa fragmentação interpretativa é que acaba afastando os órgãos do que seria o resultado, que é a proteção do consumidor. Principalmente ali envolvendo as agências reguladoras, em que há muita discussão, né? Já se discutiu se as agências fazem ou não parte do sistema nacional, essa é uma grande discussão da doutrina também em relação a isso. E dentro dessa autonomia que a gente já falou na primeira pergunta, como que isso pode ser? Não sei se pode ser reduzido, né? Acho que a pergunta é: não sei se pode ser reduzido esse excesso de divergência. A gente está acompanhando ali o superendividamento, por exemplo, essas grandes discussões sobre o mínimo existencial, por exemplo, qual é, qual não é. Então, como vocês enxergam esse excesso de interpretação para o bem maior, que é a proteção do consumidor? E se existe, né? Como se fala, a gente tem, os órgãos têm essa autonomia, mas ao mesmo tempo tem a competência concorrente. Então, qual a sugestão de vocês, ainda que seja de uma forma mais reflexiva? Bom, isso é um desafio, né? Essa é a pergunta muito boa, porque é um desafio. E desafio, geralmente, a gente não consegue responder à altura. A gente traça metas para tentar responder. Eu diria o seguinte, que eu começaria, professora Fabiola e querido Guilherme, todos que estão nos ouvindo. Existem professores, por exemplo, como, e aqui não tem nada professoral, é só um bate-papo mesmo, mas como o professor Fábio Condor Comparato, que coloca, e o Eros Roberto Grau, que coloca o direito consumidor dentro do direito econômico. Um outro professor ilustre, queridíssimo, Fernando Noronha, que agora ele reside em
Portugal, ele coloca o direito do consumidor dentro do campo dos direitos e das obrigações. Um outro festejado professor, querido por todos nós, que é Nelson Nery Júnior, coloca no campo dos direitos difusos. Eu, quando dou aula do direito do consumidor, eu dou aula dentro dos direitos fundamentais, porque eu vejo que é um dever fundamental do Estado trabalhar nessa parte. Não que cada opinião ali seja invencível, elas se dialogam, elas se interpenetram, como todo sistema jurídico é. Desde que se pensou o sistema jurídico, aí vem obras do Lares, obras do Canares, que nos dá essa fluência de poder trabalhar uma lei dentro do sistema. E depois reforçou, evidentemente, toda essa possibilidade com o famoso diálogo das fontes, que inclusive inspirou corretamente esse programa, esse podcast aqui e tal, né, que tudo relacionado a isso, é ter diálogo mesmo. Mas, efetivamente, em muitos momentos, nós não vamos ter uma tranquilidade na visualização da defesa do consumidor. Eu tenho uma ideia, e acho que o professor Guilherme ele comunga comigo, que nós temos o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. E o principal esteio dele é a vulnerabilidade. Na Europa, você não vê essa vulnerabilidade igual você vê traçada no nosso ordenamento jurídico aqui. E é porque nós temos uma grande interação entre o direito consumidor, a ciência jurídica e os direitos humanos. Então, isso para mim é muito, muito forte, né? E talvez aí até a nossa líder dogmática, a professora Cláudia Lima Marques, ela segue essa tendência também, né? É complicado nós trabalharmos com isso, mas, de outro lado, nós temos o problema também do mercado, né? Então, o mercado ele tem que funcionar. E o mercado ele funciona, evidentemente, através de uma premissa, né? Que é bem Luma, né? É lucro e prejuízo. Então, ele tem que funcionar. E ele, quando ele funciona, ele dá receita para o Estado, ele é gerador de empresas, gerador de empregos. Então, assim, ele tem uma necessidade de fluir. Quando nós tivemos aí o advento das agências reguladoras no Brasil, um novo modelo econômico, né? E isso foi muito forte com o governo Fernando Henrique Cardoso, através do Brescia Pereira, aquela modificação que nós tivemos, muito Margaret Thatcher, tudo isso, né? Basicamente, o papel das agências não era tratar de direitos fundamentais e muito menos de dignidade da pessoa humana, era resolver os problemas sistêmicos dos mercados específicos. Então, se você vai numa aula de direito econômico de agência reguladora, você fala de dignidade da pessoa humana, é bem capaz que você vai apanhar do professor, porque a conversa dele não será essa. A conversa dele vai ser, olha, nós temos que harmonizar isso aqui, porque isso aqui é uma estrutura sistêmica, setorial, que precisa funcionar. Então, nós temos grandes problemas em relação a isso, porque nós temos um Código de Defesa do Consumidor absolutamente forte no Brasil, uma legislação muito boa. Por exemplo, no Brasil, o Código Civil não chegou a isso, mas o Código de Defesa do Consumidor chegou à obrigação de contratar, considerando a publicidade realizada. O Código Civil não tem isso. O Código de Defesa do Consumidor chegou a isso. O Código de Defesa do Consumidor abraçou a teoria da confiança antes que o Código Civil fizesse isso no Brasil. O Código Civil de 2002 ele foi beber nas águas da jurisprudência do CDC no STJ. Então, assim, o CDC ele entrou muito forte na comunidade brasileira, né? E o que eu devo dizer em relação a isso? Como trabalhar isso? Porque nós não queremos perder direitos, mas também o mercado tem momentos que ele precisa funcionar, e aí ele vai, não vou dizer que ele vai retirar direitos, mas ele vai limitar muitas circunstâncias de proteção ao consumidor. Agora nós temos esse tema 13, acho que é o 1398, que coloca a obrigação do consumidor, e isso veio aqui de Minas Gerais, do IRDR 91, né, a obrigação de esgotar as vias administrativas para se chegar depois aí ao Poder Judiciário, salvando os casos de risco e de urgência. Isso, então, eu brinco, em cada audiência pública que eu vou, são 5 leões por dia dentro da defesa do consumidor. Porque nós temos que tratar de assuntos de sensibilidade jurídica, direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, que se aplica fundamentalmente dentro do Código de Defesa do Consumidor, com outras situações que já essas estruturas jurídicas não são tão bem trabalhadas, né? E eu não estou desvalorizando essas outras, não. Eu acho que nós precisamos buscar sempre harmonizar, buscar debates, discussões que sejam de relevo, mas em alguns momentos, quando implica
em perder direitos, é o que o Código de Defesa do Consumidor veda, porque é uma lei de natureza pública, é ordem cogente, então não pode haver renúncia. Então, isso é um pouco difícil para a gente aceitar dentro do Brasil. Esse tema 1398, acho que ele vai ser aprovado da forma que foi em Minas Gerais, né? Mas, de um lado também, professora Fabiola, apesar dele sangrar muito o consumidor, mas ele tem a salvante dos casos de risco, de urgência, que pode procurar diretamente o judiciário, é o juiz que vai avaliar, mas ele tem uma postura também interessante, ele valoriza o sistema, ele põe o sistema para funcionar. Né? Então, vai falar para o PROCON agora, PROCON, você não vai ficar só em caso coletivo, você vai ter que resolver o problema, você vai ter que atender individualmente. Muitos PROCONs municipais fazem a mesma coisa que o Ministério Público faz. Fala assim, eu só ajuizo ação difusa e coletiva, e não trata individualmente. Esse individualmente que é o grosso, e esse individualmente é que vai chegar no juizado especial. Então, aí você tem um outro problema sistêmico, é o volume intenso de ações do Poder Judiciário, que leva àquele problema que Kelsen diz, né, o problema da eficácia, né, que dia que essa sentença vai ter eficácia, né? Então, acho sim que nós precisamos avançar em discussões, em trabalharmos juntos, né? E com a última pergunta que está ali dentro da sua afirmação, e o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é o guardião da Constituição, mas, evidentemente, ele trata com duas partes. Nós temos que ter ciência disso. Ele não está ali. Se é direito do consumidor, ele vai dar, mas isso não quer dizer que ele vai dar esse direito, talvez até integralmente. É porque o Poder Judiciário é responsável não só pela ciência jurídica, para aplicar o direito, mas fazer justiça. E ele, quando ele faz justiça, ele busca um meio entre dois extremos, que é a concepção aristotélica, né? Que é aí da civilização humana. Então, assim, é muito difícil trazermos também sempre só uma discussão geral e totalizante do direito do consumidor. Ele vai sofrer, sim, mas muito embora, ele vai sofrer algumas mitigações, mas muito embora, eu já estou terminando, enrolei muito a minha resposta, mas só para dizer, basicamente, que nós temos que buscar soluções que sejam especialmente voltadas à harmonização. Esse debate com a professora Fabiola Meira é boa por conta disso, porque a gente fica quando a gente vai tratar qual que é a resolução do problema, a gente tem que escrever, nós temos a vulnerabilidade para trabalhar, mas nós temos que ter harmonização também. E essa palavra não pode ser esquecida. A harmonização é buscar mesmo diálogo e está na estrutura jurídica do CDC. Desculpa, eu delonguei bastante. Imagine, perfeito, professor. Obrigada. Professor Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Eu tenho receio do retrocesso. É verdade que a disparidade de entendimentos para muitos é um problema, mas isso faz parte da doutrina, da própria natureza da doutrina, que é plural mesmo. No momento em que o Código de Processo privilegia a uniformização de jurisprudência, isso deve ser visto com um certo cuidado, porque se termina destruindo o debate doutrinário e algumas teses que terminam sendo acolhidas. Enfim, claro que devemos buscar sempre o meio termo, mas algumas teses em busca da uniformização podem eventualmente implicar um retrocesso. Tá? Assim, situações eu citaria como o transporte aéreo de passageiros, enfim, a evolução, como evoluiu a jurisprudência dos tribunais superiores nessa matéria, enfim, seria um exemplo. O próprio tema 1398, eu concordo com o professor Fernando em relação a isso, eu tenho a impressão de que o desfecho será esse, da pretensão resistida, enfim. Mas a tendência do direito vai ser a ser sempre plural na sua dogmática. Mas eu tenho também receio da uniformidade de entendimentos que possa implicar num retrocesso. Era essa a minha resposta. Excelente consideração, professor Guilherme. Agora, entrando no papel da tutela coletiva, né, das ações civis públicas, da tutela coletiva, nesse mecanismo tão rico que nós temos já há muitos anos,
qual que é o papel da tutela coletiva na construção de parâmetros, então, mais estáveis e talvez um pouco mais previsíveis no direito do consumidor? E se os senhores puderem também, os senhores fiquem à vontade em relação ao tempo, que a gente ainda tem um tempinho aqui, para trazer casos concretos e falar um pouco, como o professor Fernando trouxe essa palavra, trazer aqui também a questão da eficácia. Como tem sido a eficácia da tutela coletiva, das ações civis públicas, podem trazer, né, como eu falei, temas em concreto que tiveram um desfecho que os senhores acreditam que tenha sido positivo e outros que acabaram indo por um outro caminho, justamente por a questão da pluralidade do direito, de entendimento divergente. Então, gostaria de ouvi-los agora, então, sobre essas questões mais concretas da eficácia da tutela coletiva ou não tão eficazes. Excelente pergunta também, né? O grande problema do direito é, já dizia Bob, né? Não é fazer ou declarar direitos humanos, né? É fazê-los funcionar, né? Daí depois o livro dele, dada a estrutura, ela funciona, né? Ou seja, tem que produzir um resultado. Em primeiro lugar, a tutela coletiva ela é muito importante no Brasil, né? Ela substitui, ela tem uma proposta de substituir as ações individuais massificadas. Ela veio com esse propósito. No final das contas, depois, eu já assisti muita palestra de professores que pensaram em tutela coletiva, no final eles estavam falando que os processos coletivos estavam amarelando dentro dos tribunais, que já ninguém queria julgar aquilo, parado, ações enormes, naquela época eram processos físicos ainda, e se voltou, então, de novo a dar uma dinâmica maior para as ações individuais. E logo após a criação da tutela coletiva no Brasil, que ela começa a rigor na lei de ação popular, em 65, e depois ela ganha um reforço em 85, com aquele trabalho maravilhoso do Nelson Nery, do Edson Milaré e do Antônio Augusto Camargo Ferraz, que criam o projeto de lei, o BIEMBA, e a ação civil pública. O que acontece depois disso? Quando esse sistema coletivo não começa a mais funcionar, porque você tem ações com temas complicados, complexos, que vão chegar até o Supremo Tribunal Federal, e no meio disso, o que vai acontecer? Vão chegar no Supremo Tribunal Federal, professora Fabiola, não por contas, aí estou falando do controle concentrado, não estou falando de constitucionalidade, vai chegar ali pela discussão constitucional que tem, a pertinência que tem com o Supremo, mas pelo recurso extraordinário. E o que acontece dentro disso daí, né? Criou-se depois outro lugar para resolver o problema do judiciário, que eram os juizados especiais. Então, começamos com tutela coletiva e depois juizados especiais. Você vê que esses dois modelos processuais, cada vez mais também não funcionam. Os juizados especiais estão lotados, as tutelas coletivas, em algum momento, dá um bom resultado, mas não sempre. Eu ajuizei diversas ações civis públicas, e fatalmente eu não consegui ganhar todas. E você tem até um papel assim bonito de tentar ajudar a sociedade, não se trata de heroísmo, voluntarismo, ativismo, nada disso. É que você está pegando um caso concreto, vendo que é um dano massificado, que todos estão sofrendo aquilo, problemas eu posso dizer, com publicidade enganosa, os contratos fraudulentos de créditos consignados, né? Problemas, por exemplo, o famoso caso 123 milhas, né? Depois, outras situações de pirâmide que nós temos no Brasil, essa última agora é a do Vorcaro, né? Tudo isso é ensejar, assim, uma defesa atenta através de ação coletiva dos órgãos de defesa do consumidor, especialmente o Ministério Público, que é o grande protagonista nisso. Hoje, a Defensoria Pública até atua, mas não atua com a mesma intensidade que foi a intensidade do Ministério Público, né? Então, o primeiro destaque que eu dou é basicamente esse. A tentativa de resolver agora veio com o processo civil 2015. O professor Guilherme gosta disso, eu também gosto de ficar reparando as novidades, né? Então, assim, e as nossas novidades hoje, elas vêm do common law. Nós começamos com compliance aqui no Brasil, né? Os programas de integridade, que isso vem muito do common law ali, aprendemos com isso. Depois do setor do processo penal entrar as delações premiadas, que era uma novidade, né? Professores, por exemplo, como Tércio Sampaio, escrevem sobre a inconstitucionalidade da delação premiada no Brasil, considerando a nossa Constituição Federal e esse modelo que é o modelo do common law. E, por fim, chegaram os precedentes.
Os precedentes, naturalmente, eles são ricos, ricas contribuições. No common law não se diga isso. Isso vem de Ross Compal, desde que o mundo é mundo ali no common law, né? Porque eles sabem trabalhar diretamente o fato social com a justiça. E aí é aquela integração muito forte, porque é um legislativo pacato com um poder judiciário forte no common law. Porque no common law, o poder judiciário está ali vendo a sociedade, uma relação de integridade entre aquilo que está acontecendo no seio da sociedade e as decisões dos tribunais. E nós trouxemos isso aqui para nós, os precedentes. E os nossos precedentes, quando são vinculativos, eles também têm essa função de quê? Trabalhar a igualdade dos casos, ou seja, das pessoas, trabalhar a confiança que se tem nos tribunais, trabalhar a segurança jurídica, né? E trabalhar, sobretudo, a teoria da argumentação. Então, se eu tenho que mudar um tema hoje, professora Fabíola, eu tenho que ter um baita de um distinguish. Eu tenho que ser um enorme argumentador jurídico para tentar derrubar aquele precedente. Em tese, eu teria que começar com uma ação civil pública falando, nesse caso, não se aplica, em vermelho, já na página inicial, tudo em vermelho, urgente, cuidado. Nesse caso, não se aplica o precedente tal. E eu tenho que ter um ônus argumentativo para isso, senão eu vou, já vai ser uma ação civil pública nat-morta. Então, vou dar exemplos para vocês aí. No campo do direito do consumidor, talvez aí o precedente do rol taxativo da ANS agora tenha seja aí um dos mais utilizados, porque o STJ diz que não havia, que deveria ter um rol mitigado mais taxativo. Depois houve um backlash do Congresso Nacional, a lei do Romário foi e derrubou isso, fizeram uma legislação para retirar o rol taxativo e agora o Supremo julgou de novo essa ação. Julgou de novo uma ADIM em face dessa lei do senador Romário. E disse sim que nós temos um rol taxativo mitigado. Voltou mais ou menos à posição do STJ. Isso é vinculativo. Agora, é evidente que o Supremo ressalva os casos concretos. Então, o caso da criança doente, o caso do idoso doente, entre outras situações assim. O problema do precedente é que gente não, nós, operadores, podemos entender, mas é diferente do common law, porque no common law o precedente já está no seio da sociedade. A sociedade vive aquele costume. E é por isso que ele pode mudar o precedente na medida em que ele muda os valores. No Brasil, não, o precedente é feito pelo Poder Judiciário. Na medida em que ele começa a ver os julgados, um dia ele leva aquilo à repercussão geral, marca aquilo com repercussão geral e dá o julgamento. E aí, quando ele dá o julgamento, evidentemente, às vezes não vai ser bom para o consumidor. Então, mas pode ser bom para dar estabilidade jurídica, que é o que os grandes juristas hoje buscam, né? Segurança e estabilidade jurídica. Mas eu volto a insistir, em parte eu concordo muito com o professor Guilherme, nós não temos precedentes ainda bons para o consumidor, e eu gostaria de lembrar uma coisa para o precedente, é que existe uma declaração da ONU que garante a independência dos juízes. E isso não pode ser esquecido. Os juízes precisam da independência deles justamente para poder argumentar e para modificar o mundo. A figura do juiz é uma figura importantíssima na melhoria da qualidade de vida da população. Perfeito, obrigada, professor Fernando, professor Guilherme. Gostaria de ouvi-lo também sobre a tutela coletiva, sobre casos concretos que tenham deixado o senhor satisfeito, e outras, então, que tenha causado eventual desgosto, em relação à tutela coletiva do consumidor. Olha, professora Fabiola, a tutela coletiva é muito interessante. Assim, quando eu fui promotor do consumidor, eu fui muito feliz, sobretudo quando atuei nos termos de ajustamento conduta. Foram os melhores resultados que eu obtive. Nós celebramos TACs com instituições financeiras. Teve um caso que foi gritante no estado do Rio de Janeiro sobre superendividamento, que na época o estado vivia uma crise por causa dos royalties do petróleo e os contratos com os bancos previam uma cláusula
pela qual o banco poderia cobrar duas vezes por aquele empréstimo. Poderia cobrar na conta corrente e poderia cobrar na folha. E a folha não chegava. E o servidor não recebia, era descontado em folha na conta corrente, depois, quando chegava a folha, era descontado em duplicidade. Enfim, nós judicializamos, obtivemos o dano moral coletivo e confirmamos o dano moral coletivo na época através dos TAC. Foram os 34 TACs com os principais bancos do país. Foi muito importante. Nós atuamos em matéria de bilhetagem eletrônica também, inclusive é uma questão que está sendo solucionada agora para maior transparência no controle dos passageiros, quem viaja, quem transporta, quais são os gastos, enfim, quais são as despesas. Eu acho que foi uma ação civil pública importante, até contra o combate à corrupção no transporte público. Eu destacaria também o caso do geopricing e geoblocking, também ainda não resolvido, mas que foi uma referência internacional. Foram duas ações civis públicas. Enfim, ou seja, temos muito material para falar em matéria de tutela coletiva. Coletivo é muito mais interessante do que o individual. É possível obter resultados muito mais expressivos, sem dúvida nenhuma, mas sempre levando em conta os valores da sociedade como um todo. E então foi uma alegria participar. Enfim, eu já me despeço aqui e deixo para as considerações finais. Perfeito. Então, agora eu gostaria de ouvi-los qual, na opinião dos senhores, quais os três principais problemas hoje, os desafios contemporâneos no direito do consumidor, que vocês entendem que são, né, que estão ali mais gritantes, mais preocupantes. A gente sabe que são vários, mas gostaria de que cada um trouxesse três pontos e deixasse a sua reflexão, a sua consideração sobre o papel, então, do Ministério Público, né, diante aí desses problemas que os senhores entendem como os mais preocupantes, o desafio contemporâneo aqui em 2026. Muito boa pergunta. Um é de natureza administrativa, que eu vou dizer, que eu acho que precisamos melhorar, um problema sério, e outro é de natureza mesmo dos problemas sociais. Os dois grandes problemas sociais que nós temos, para mim, é o superendividamento. O Supremo não conseguiu resolver a situação. A lei de superendividamento é uma lei de sensibilidade jurídica, ela atua com direitos fundamentais do consumidor, ela utiliza expressões do direito constitucional, como mínimo existencial, como princípio da não exclusão, quer dizer que é uma lei de sensibilidade jurídica. Ela não é, e ela exige, então, um controle não deferente daqueles que atuam contra o consumidor. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não enfrentou o tema do mínimo existencial, apenas fez uma recomendação para que o Conselho Monetário Nacional ou o Banco Central atualizassem aquele valor de R$ 600, como se todas as pessoas no mundo fossem iguais. Acho que não ficou juridicamente, o acordo não foi publicado até agora, mas não ficou juridicamente, nos debates que eu ouvi, nenhum me convenceu, nenhum. Quem sou eu para dizer isso? Mas, evidentemente, nenhum me convenceu. Eu acho que ele poderia ter um papel ali que fosse de controle não deferente. E o que é o controle deferente? De sensibilidade jurídica. Esse é um ponto. O outro ponto, que eu acho que o professor Guilherme vai concordar comigo, que é muito dele, é o problema do digital. É o problema do mundo digital. O mundo digital é um mundo sem controle, um mundo bizarro. A mesma forma que nos traz grandes projeções, grandes possibilidades na área da saúde, na área da educação, entre outras situações, nos trazem aí riscos, né? Esses tempos atrás, a Senacom emitiu uma recomendação contra um site, que esse site ele utilizava a inteligência artificial para simular mulheres, atrizes, todas em práticas sexuais com o titular daquela conta. Então, isso é um absurdo, é uma agressão. Isso é um verdadeiro estupro digital que estava acontecendo aqui na sociedade. E tudo em nome de uma liberdade absoluta de expressão.
Nenhum direito fundamental na nossa Constituição ele é absoluto, né? Então a gente precisa de controle para essas coisas. O ministro Gilmar ele tem a palavra correta sobre isso. Ele fala o seguinte, que como confiar na autorregulação de quem promove o caos. Eu gosto dessa frase dele, é uma frase muito correta, pertinente. Eu acho que nós precisamos regular no mundo, não basta regular no Brasil, o mundo digital. E aqui eu coloco uma linha abaixo, dentro do mesmo tempo, que são as bets. Porque antigamente jogos e apostas proibidos da forma que estava, tudo era assim, com a lei de contravenção e daí em diante. Entretanto, né, ela veio para o mundo digital, e o mundo digital, ele por si só já é pernicioso, ele por si só, ele já causa vícios, ele por si só causa neurodanos, e aí reuniu com as bets. Então, problema sério. O que eu acho do ponto administrativo, e eu acho que é importante, nós precisamos melhorar o CNDC, nós precisamos ter atitudes como o Poder Judiciário está tendo, encontros, fazer enunciados, trabalhar cada vez mais para a gente tentar ter um CNDC mais atuante para o consumidor, ainda mais se for passar o tema 1398. Nós temos que estar preparados para esse presente que o Judiciário vai nos entregar. Eu acho que isso é essencial, e para isso nós precisamos de todos os institutos, né? O Brasilcom, o IBRAC, todos aqueles que atuam dentro da defesa do consumidor, né? Ou de temas de consumo, né? O IDEC, para arregimentar excelentes ideias para a gente ter um CNDC cada vez mais aperfeiçoado, melhorar o decreto do próprio SNDC, e daí em diante. Eu acho que essa parte administrativa precisa ser melhorada muito no Brasil. Os PROCONs foram uma vitória, eu gosto muito dos PROCONs, o Ministério Público tem boas atuações, mas ainda, por exemplo, poucos promotores atuam atendendo as pessoas, e é importante o promotor atender individualmente as pessoas, porque ele acolhe, ele dá soluções, se é um caso urgente, ele tem legitimidade para tomar uma providência. E isso não acontece. Em poucos são os promotores e promotoras que atendem individualmente o consumidor. Então, eu estou rasgando aqui a carne para falar isso. Eu ajuizei muitas ações civis públicas de natureza individual. Ó, me perdoe. Então, eu acho que isso é essencial. Nós precisamos melhorar muito o SNDC. É isso, professor. Obrigada, professor Guilherme. Acho que só o professor Marcelo Sodré falava isso, né? Que a gente não, quando a gente traz ali no código, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele falava, a gente não tem sistema, né? Porque o sistema pressupõe algo organizado. E, infelizmente, depois de 35 anos, a gente ainda não conseguiu organizar. Né? Enfim, professor Guilherme, desculpa, acabei fazendo essa Imagina, colocação, porque lembrava muito das aulas do professor Sodré. Sra. Fabiola, realmente eu concordo com tudo que o professor Fernando disse, ou seja, o STF poderia ter ido melhor em relação à questão do mínimo existencial, porque não basta reajustar pelo CMN o valor de. É a mesma coisa que reajustar um decreto de 300 para 600, né? Mandar que o CMN reajuste anualmente. Enfim, parece uma piada com o mínimo existencial para viver na linha da miséria, né? Significa, assim, segundo estudos da ONU, a linha da miséria equivale a US$ 1,90. É condenar os brasileiros a viverem com menos do que isso. Enfim, o STF fez tábula rasa disso. Mas o digital é um problema. Na Europa fala-se em autorregulação regulada, que seria uma solução. Eu tenho a impressão de que o STF foi bem em relação a isso, e o governo federal está tendo uma boa solução em relação a isso, com esse último decreto que regulamentou o Marco Civil da Internet, impondo obrigações para as Big Techs, enfim, porque juntamente com o ECA Digital, que é uma lei de setembro de 2025, que somente foi impulsionada porque a adultização e erotização de criança e adolescente no ambiente digital estava demais. Aí teve aquele vídeo com o influenciador Felca, que, que realmente se tornou viral verdadeiramente, foi compartilhado por todos e acabou impulsionando
aquela lei que já estava há cerca de 2 anos no gabinete do senador Alessandro Vieira, que é uma boa lei, é uma lei que realmente fortalece a proteção dos vulneráveis no ambiente digital. E esses são os maiores problemas que nós temos também, vamos enfrentar cada vez mais, mas o arsenal normativo do momento é bom, tá? Agora eu quero ver a efetividade. Eu tenho dúvidas do ponto de vista da efetividade, como é que vai ser isso? Porque a decisão do STF sobre Big Techs, dos temas de repercussão geral, é um acórdão com 1.300 páginas. Enfim, é um acórdão até difícil de ser acompanhado. A sua tese tem 5 páginas. Enfim, como é que está a efetividade disso até hoje, um ano depois? Realmente não sei. Não sei lhe informar. Bem, a dificuldade vai ser essa. Não vai ser boas decisões nesse ponto, não vai ser uma boa regulação, mas vai ser efetividade numa terra de ninguém, que é a internet. Obrigada, professor Guilherme. Fico aqui com duas palavras, então, né, que seria a vulnerabilidade e efetividade. Queria que cada um escolhesse aí duas palavras de conclusão e já passar para as despedidas. Bom, se eu escolho primeiro, eu vou escolher a vulnerabilidade. Eu acho que o país ainda é um país muito desigual, muita pobreza ainda no país, muitas pessoas abaixo da linha da pobreza. Penso que o Brasil, para chegar num nível de esquecer a vulnerabilidade, como os europeus, ele precisa ter uma marcha de igualdade muito forte, e isso ainda não existe. O superendividamento assola muitas pessoas, né? Dentro das universidades, professores, alunos superendividados, servidores públicos, né? Agentes políticos superendividados. E o que nós percebemos é que, até hoje, o próprio governo federal está capturado pelo sistema financeiro. A professora Maria Paula Bertrana fala isso com uma segurança muito forte, porque isso se trata da financiarização do mundo, e o mundo está assim, desse capitalismo financeiro, né? Então, o próprio governo capturado. Então, quando ele editou os dois decretos, ele editou assim, porque ele tinha um chefe, e o chefe era os bancos, não tenha dúvida disso. A minha preocupação é justamente com essas pessoas. Eu acho que nós temos que melhorar a proteção delas, o sistema tem que sentar, o sistema tem que verificar que ele não está funcionando da forma que deveria funcionar, ele tem que olhar quem são os. Não vou utilizar essa expressão, os inimigos, mas quem são os adversários, e ver que os adversários, que são os bancos, estão melhores preparados nessa luta, eles têm argumentos e nós temos que melhorar os nossos argumentos. A base toda, então, que eu trabalho é a base da vulnerabilidade. Nas minhas orações, e isso não tem nada de jurídico, eu sempre coloco os vulneráveis e peço por eles, porque eles que fazem o sentido da justiça, né? É basicamente isso daí. E já despeço aqui, agradeço a possibilidade, professora Fabíola, de reencontrar meu querido irmão, esse inteligente homem aí que é o Guilherme Martins, né? Tive a felicidade de ter o sobrenome igual ao dele, então eu estou em casa com ele, é um grande irmão. E vê-la novamente, professor Fabíola, né? A gente parece que encontra de 2 em 2 anos e um sempre aprende com o outro, que é muito bom, né? Um abraço. Obrigada, professor Guilherme. Olha, professora Fabiola, eu ficaria também com os vulneráveis, que são os que mais precisam. Num país de miseráveis, num país de 40 milhões de superendividados, de fato, não há como eleger outro caminho. Os vulneráveis e os hipervulneráveis, os idosos, analfabetos, as pessoas com deficiência, os doentes, os esquecidos, aqueles invisibilizados pelas lacunas do sistema e que não podem ser deixados de lado, não podem ser esquecidos jamais. Com eles eu ficaria sempre. Agradeço a oportunidade de estar aqui e de revê-la, de rever o meu querido amigo Fernando Martins também. E é isso. Fica meu abraço. Obrigada, agradeço imensamente a contribuição, a disponibilidade, a agenda de vocês.
o compartilhamento, então, dessa experiência, a visão institucional, prática do tema, anos de experiência, a visão teórica também, que é muito importante, que hoje a gente vê uma prática sem teoria, que acaba gerando aí decisões confusas. Então, o Brasilcom reafirma esse compromisso com o aprimoramento contínuo das políticas públicas de defesa do consumidor, o fortalecimento institucional do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, coloca-se à disposição para esse fortalecimento, para que seja um sistema organizado, e o diálogo permanece, então, aberto e seguirá nas próximas edições. Até o próximo episódio. Muito obrigada.